Uma senhora que morava no quarto andar de uma casa vizinha minha despertou minha atenção. Em primeiro lugar, tive de admirar e invejar mesmo as lindas flores que ela plantava em sua janela. Na verdade, era possuidora de mão bem feliz para o cultivo das flores. Eu ficava, porém, muito triste quando alguma daquelas plantas dava flor, porque era imediatamente transportada para outro lugar, longe da janela. Isso era coisa para mim inexplicável. Pouco a pouco a minha atenção passou das flores para aquela senhora, e involuntariamente comecei a observar a sua vida. A julgar pelas aparências, deveria ter uns 20 anos. O seu vestuário era simples, porém bem cuidado. Quando eu saía de manhã a passeio ou a compras, os cortinados da sua casa ainda estavam fechados. Provavelmente ela dormia ainda. Quando, porém, eu voltava ao meio-dia, já ela estava sentada à janela, ocupada em bordar. De vez em quando ela certamente lê algum romance, pensei comigo. Nunca observei que aquela senhora saísse, pelo que supus que só saía à noite. Também não recebia visita alguma, exceto a de um senhor, que ouvi um dia de pé ao lado dela, admirando suas flores. Esse senhor eu o vi diversas vezes em visita àquela casa. A boa opinião que fazia a seu respeito se desfez em vista dessas observações. Um menino empregado em uma confeitaria lá ia frequentemente. Conclui também que ela não frequentava igreja alguma ou que não tomava parte em obra alguma de caridade. O meu juízo estava feito. Com toda certeza ela era uma dessas muitas pessoas isoladas, vivendo em boas condições, satisfazendo a todos os seus desejos e aos prazeres do mundo. Devo fazer esforço para ajudar a esta alma, pensei eu, pois que esse é o dever de todo cristão, e seria muito bom que se pudesse ganhar mais uma pessoa para o trabalho de Senhor. Com esse desejo fui uma noite à casa daquela vizinha misteriosa. O quarto era simples e de bom gosto. Ela mesma me parecer 10 anos mais velha do que observada da minha janela. Pálida e de fisionomia expressamente esquisita, o olhar dela era firme, sendo claros os seus olhos e de tal forma penetrantes, que eu era quase obrigada a baixar os meus. Pareceu-me difícil achar um motivo para justificar a minha visita e arranjar pretexto para uma conversa. Ela então observou a minha perplexidade, levou-me amavelmente para uma sala e indicou um sofá, dizendo sem afetação: "Muito prazer me dá a sua visita, como vizinha, mesmo porque seria impossível ir te procurar primeiro. Parece-me que a senhora nunca sai a passeio", respondi eu, só para dizer alguma coisa para quebrar o gelo do momento. "Quase nunca", respondeu ela, "porque não posso deixar meu pai aqui sozinho, sendo ele doente como é. Demais, não sou senhorita, mas viúva." Com estas palavras tomou bordado e continuou: "Peço-lhe licença para continuar o meu trabalho, pois prometi aprontá-lo até a noite. Agora não precisarei interrompê-lo, pois que meu pai está dormindo. Entretanto, peço que continue aqui porque adoro receber visitas, sendo essas muito raras." Naturalmente acedi com grande prazer àquele pedido. O rosto calmo e tranquilo daquela senhora ficou para sempre gravado na mente. Ela era na verdade muito simpática. "Tão moça e já viúva", disse eu, "é bem triste." "Sim, há 6 anos. Havia somente algumas horas que eu estava casada. Na noite do nosso casamento, meu marido estava tão ferido por um desastre de trem, que só teve tempo para fazer o testamento e se despedir de mim. Profundamente comovida, apertei a mão daquela viúva tão amável, enquanto lágrimas lhe deslizavam no seu rosto, caindo no trabalho que ela estava fazendo. Felizmente a senhora tem seu pai, mas como disse, ele está doente muito tempo, não é? A expressão tristonha do rosto daquela senhora se tornou mais acentuada. No rosto daquela pobre viúva podia ler uma longa história de sofrimentos. "Ela é meu padrasto, com que minha mãe casou quando já estávamos grandes e longe da casa paterna. Ela morreu logo depois, e eu julguei que seria bom trazer o meu padrasto para minha casa, visto que na época ele sofria da coluna." O modo como ela disse a sua história era o mais simples possível, parecendo que tinha feito o serviço mais natural do mundo. Eu, porém, sabia o que era aquela doença e quantos sofrimentos e desgostos aquela senhora tinha chamado para si. "Não tem ninguém que te ajude no tratamento, alguma enfermeira?" perguntei. "Não, ninguém", respondeu ela. "Para pagar uma enfermeira não tenho dinheiro. O dinheiro que meu falecido marido deixou só daria para mim. Sou obrigada a trabalhar em bordados para ganhar alguma coisa para ajudar nas despesas. Ele gosta muito de doces e bolos", disse sorrindo. Eu não sabia o que dizer. Cada palavra daquela senhora aumentava a minha admiração e perplexidade. "Mas a senhora não poderá aguentar isso por muito tempo", disse eu. "Também precisa de ar livre, de descanso. O doente nunca pode ficar sozinho?" "Só uma vez experimentei.
Numa sexta-feira santa tinha o desejo de tomar a Santa Ceia na igreja. Na volta, porém, encontrei o meu doente tão pior, tão descontente com a pessoa que pedi que olhasse durante minha ausência, que fui obrigada a chamar o médico. Também não conheço ninguém, só o pregador vem me visitar regularmente e o médico também. A senhora então não tem bons livros que edifiquem o ânimo abatido? Não, não tenho tempo para ler. Os poucos momentos que me restam, emprego-os lendo a Bíblia ou os hinos, que depois recito ao doente nas suas noites de insônia. Isso o acalma e para mim é um grande conforto. De madrugada, ele geralmente dorme e então eu posso dormir um pouco. Talvez já tenha notado que me levanto muito tarde, não é? Felizmente não precisei responder porque naquele momento se ouviu uma voz que dizia do quarto: Elisa, onde está? Sempre me deixa sozinho. A senhora correu logo ao quarto do doente. Pela porta entreaberta vi uma rosa amarela muito linda e alguns cravos e begonias. Agora eu sabia para onde eram levadas aquelas flores, quando desapareciam da janela. Ela ficou muito tempo no quarto do doente. Todo o tempo pude ouvi-lo falar com voz descontente e entrecortada de gemidos, enquanto a voz meiga da minha nova amiga o animava com ternura. Quando ela voltou, despedi-me prometendo repetir as minhas visitas. Quando cheguei em casa, muitos pensamentos me sobrevieram. No piano achei uma peça muito conhecida, Hino sem letra. Pensando no título daquele hino, concluí comigo que eu também tinha ouvido uma pregação sem palavras, cuja primeira frase era: Não julgueis, Mateus 7:1. Esta vizinha amável que nenhuma vez pronunciara o nome do Senhor, como manda o mandamento de Deus, tinha me mostrado de maneira inteiramente estranha a força daquelas palavras: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E esta escolhida de Deus é que eu queria, no meu orgulho espiritual, converter. A minha vergonha não tinha limites. Nunca me pareceu tão miserável a minha atividade cristã, como no dia em que minha consciência me acusou por causa daquela senhora. Quão puro e santo era o serviço daquela que eu antes desprezava. A senhora ficou sempre minha amiga e sempre ao encontrá-la, eu me sentia confortada por aquela pregação sem palavras. E o melhor ainda é que o doente se converteu mudando o coração. Ficou mais paciente, e visto não haver mais salvação para o seu corpo enfermo, fortaleceu-se na paz de Jesus o seu espírito. Do rosto dela desapareceu aquela expressão de sofrimento que antes revelava e então pude mais uma vez considerar o quanto ela havia sofrido debaixo do mau estado espiritual do padrasto. Cada vez que a visitava agora, ela me contava com olhos reluzentes de satisfação, quão paciente seu padrasto se tinha tornado, como consolidavam as visitas do pregador e se animava com as passagens que lia, e com os hinos que ela recitava nas noites de insônia. Uma manhã ela veio alegremente à minha casa e disse: Hoje posso ir com a senhora à igreja, meu padrasto quer. Ele mesmo pediu a uma vizinha que ficasse com ele durante esse tempo. Hoje tomaremos a Santa Ceia. Quando na manhã seguinte fui fazer a minha visita à casa da senhora Elisa, encontrei-a ajoelhada ao pé do leito de seu padrasto, com o rosto cheio de lágrimas. Ele estava com as mãos cruzadas como se estivesse dormindo. De fato, ele adormecera, mas para só acordar no último dia. Ele e sua filha podiam agora depor as suas cruzes aos pés de Jesus.